Graça e paz, amados irmãos, irmãs, nessa noite de quinta-feira, noite de oração, noite de propósito. Estamos aí prestes para começarmos o nosso relógio de oração nessa sexta-feira, começando agora às 0 horas e indo até amanhã, sexta-feira, no findar do dia, às 23h59. Para nós é motivo de alegria poder estar nessa noite e poder compartilhar esse vídeo com você, trazer uma palavra de edificação, para que essa palavra possa ser ouvida não só por você, mas também juntamente com a sua família, a família do Senhor, a família da nossa igreja, porque sozinhos nós não somos nada, mas juntos nós somos igreja. Por isso, nessa noite, eu queria meditar com você, trazer essa palavra de edificação para as nossas vidas. Quero convidá-la a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 32. Nós vamos ler os versos de 7 a 14. Então, pegue aí a sua Bíblia, abra aí o seu aplicativo, o seu celular e juntos vamos acompanhar a leitura da Palavra de Deus em reverência a esse Senhor, a esse Deus Todo-Poderoso. Êxodo, capítulo de número 32, dos versos de número 7 a 14. Diz assim o texto na Palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com mau intentos, os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. E toda esta terra de que tenho falado, dar-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Palavra de Deus para o povo de Deus nessa noite. Bem, amados, você nesta hora, juntamente com seus familiares, pode estar se perguntando aí: mas pastor, que texto é este num momento como este que nós estamos vivendo? Esse texto, eu quero dizer para você que é um texto que tem tudo a ver com aquilo que eu e você estamos presenciando ou vivenciando nesses últimos dias. Mas para poder compreendê-lo, eu achei melhor nós utilizarmos aqui algumas teorias de interpretação, principalmente são teorias de interpretação do Pentateuco, que vão nos apontar que esse texto, apesar de ele estar aqui descrito, relatado no livro de Êxodo,
esse texto diz, essas fontes, essas interpretações, os estudiosos, que esse texto, na verdade, ele foi elaborado ou ele surgiu a partir do 6º século antes de Cristo, mais provavelmente em torno aí dos 550 anos antes de Cristo. E se nós formos pegarmos essa data, é praticamente a data no qual o povo de Deus estava exilado, não no Egito, mas estava exilado na Babilônia. O povo do sul, o povo de Judá. É interessante que este povo estava na pior, esse povo estava aniquilado, estava em terra estrangeira. E a grande pergunta que esse povo começou a fazer, olhando para dentro de si, é: por que nós estamos vivendo esse tempo de exílio? Qual a nossa posição diante de Deus? O que nós fizemos de errado? Qual o nosso pecado? Há alguma esperança de voltar à terra natal? Essas eram algumas das perguntas que o povo que estava exilado na Babilônia começou a se fazer. E eu quero dizer para você que não é muito diferente das perguntas que eu e você temos feito ou que eu e você temos visto aí nas mídias, nos WhatsApp, né, nas redes sociais, né, muitas pessoas falando, muitas pessoas escrevendo sobre essa situação, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Palavras como: o que Deus quer nos ensinar com essa situação, o que nós cometemos de errado. Essa gripe veio por causa do grande pecado da humanidade. Será que haverá esperança para a humanidade após essa gripe? Será que vai voltar ao normal? Perguntas que em tempos de calamidade todos nós fazemos, não importa se somos brasileiros, se somos coreanos, se somos chineses. São perguntas que nascem no nosso coração, nascem na nossa mente. E esse texto é um texto no qual os exilados da Babilônia trouxeram uma situação do passado para poder ali, diante do presente, poder se situar, poder trazer esperança. E para nós também não é diferente nessa noite. Nós estamos revisitando o passado, uma história do passado, para que eu e você possamos entender o presente e tirar lições através desse texto, para que a gente não venha também cometer os mesmos erros do que o povo no passado acabou cometendo. Por isso esse texto é um texto especial neste momento, é um texto pedagógico, é um texto que trata da narrativa do bezerro de ouro. Moisés havia subido ao monte e ali o povo pressiona Arão, chega diante de Arão e pede para que ele faça um bezerro de ouro, que ele faça algo da fundição. E nós sabemos que essa atitude não agradou ao Senhor, essa atitude quebrou a aliança do povo de Deus com o seu Senhor, que essa desobediência trouxe duras consequências para este povo. A primeira foi que Deus não queria mais andar com este povo. A segunda foi que Deus falou para Moisés: eu vou passar a régua, vou exterminar este povo e vou começar a partir de ti um novo propósito, uma nova história, uma nova situação. Há duas consequências nesse texto, mas há também uma história de graça, uma história de salvação. E é nessa história de salvação que também nós queremos olhar, porque
é o momento no qual Moisés ora, Moisés intercede a Deus por aquele povo. Então é um texto que nos tem grandes lições para nos apresentar. Por isso, nesse estudo bíblico, nessa meditação, antes de começarmos o nosso relógio de oração, eu gostaria de convidar você a refletir. Esse texto, meus amados, ele começa no capítulo 32, mas se você olhar um pouco para trás, na verdade, ele é como o complemento daquilo que se parou de se falar no capítulo 24. Porque a partir do capítulo 24, verso 19 em diante, vai se falar sobre a construção do tabernáculo. Mas do capítulo 24 anterior, fala sobre Moisés e os líderes que subiram ao monte para receber de Deus as tábuas da lei. E é muito interessante porque depois deste período, do capítulo 24 ao capítulo 31, que fala sobre a construção do tabernáculo, se volta a falar dessa descida de Moisés do monte. E é muito oportuno porque o povo ali vira para Arão e diz para Arão: a gente não sabe onde foi parar Moisés, a gente nem sabe se ele está vivo, então construa para nós deuses para que nós o adoremos, deuses que representem aquilo que nos tirou do Egito. E ali Arão pega um bezerro e pega o molde e funde um bezerro de ouro. Como os irmãos conhecem, aqueles que estudam a palavra de Deus, o bezerro de ouro ou a imagem do touro era muito utilizado, principalmente nas civilizações antigas, principalmente no Oriente, para representar deuses da fertilidade, da fecundidade, deuses da força. E ali no meio do povo de Deus, há também este desejo de representar o seu Deus através de um bezerro de ouro. É tão interessante que quando Arão faz este bezerro e ele apresenta ao povo, ele diz: olha Israel, no verso 4, 32, verso 4, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. E quando nós olhamos em 1 Reis, capítulo 12, verso 28, nós vamos perceber também que foi a mesma fala que o rei Jeroboão, rei do norte, disse ao povo quando também fez bezerros de ouro e o colocou nos santuários de Betel e Dan. Ele mesmo diz: olha Israel, aqui está os teus deuses que te tiraram lá do Egito. É interessante também que, se você continuar aí, você pode acompanhar comigo neste estudo, o verso número 5, porque ali Arão entrega diante do povo este bezerro e diz: amanhã nós vamos fazer festa ao Senhor. Há alguns estudiosos que vão dizer que ali há dois grupos representados. O grupo daqueles que não são a favor, que é o grupo de Moisés, e o grupo dissidente. O grupo que quer adorar o bezerro, o grupo que quer se afastar da presença daquele que verdadeiramente o tirou do Egito. É o grupo que vai fazer festa. E ali essa palavra fazer festa, traduzido do hebraico ali, era se divertir. E esse divertir está muito ligado a festas onde há práticas ou caráter, podemos dizer assim, sexual. Então, festas
que iam envolver ali práticas ilícitas, práticas obscenas. E é a mesma palavra do qual, quando nós olhamos Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 7, ele vai também falar sobre essa infidelidade dos israelitas, justamente nisso, dizendo que o povo saiu para a diversão, para a idolatria e para se divertir na promiscuidade. O povo, aquele mesmo povo que Deus havia tirado com mão forte do Egito, este mesmo povo que ali viu sinais e maravilhas, é o povo que agora estava entregue a práticas sexuais ilícitas, era o povo que estava adorando um bezerro. E quando a gente olha o profeta Isaías, ele vai dizer assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Isaías 59, verso 2. E aí dá para os irmãos entenderem o porquê que mais, dando sequência a esse texto, o próprio Deus, no verso 9, vai dizer: este povo é um povo de dura serviço. Olha o que eu fiz por eles, mas esse povo é um povo de coração duro, de mente dura. Lutero, quando fez a tradução para o alemão deste texto, ele usou a palavra teimoso, povo teimoso, povo obstinado, povo inflexível, povo cabeçudo, um povo de dura cerviz. E é interessante que parece que este é a marca do povo de Israel, praticamente em todo o Antigo Testamento. Você vai ver isso em Êxodo 33, você vai ver em Deuteronômio 9, você vai ver em Isaías 48, você vai ver em Jeremias 11, em Ezequiel 2, e você também vai ver isso no Novo Testamento, lá com Estevão em Atos 7, porque ele testifica do Cristo, mas aos religiosos da época, aos homens da época, que ele vai dizer: vocês são de dura cerviz, vocês são incircuncisos de coração, vocês são homens duros. E é isso que o Senhor está falando ali para aquele povo, está falando ali para Moisés: olha, Moisés, é o teu povo. Este povo, Moisés, que você está conduzindo, este povo é um povo de dura cerviz. Mas o bonito dessa história é que Moisés, a partir do capítulo 11, do verso 11, ele vai dizer assim, Senhor, não destrua este povo, não dê esse mau testemunho, porque foi o Senhor que tirou com mão forte. Foi o Senhor que prometeu aos seus pais, Abraão, a Isaque, a Israel, que o Senhor traria sobre eles, que o Senhor cumpriria sobre eles a sua promessa, que eles seriam muitos como as estrelas do céu, como as areias da praia. Foi o Senhor que prometeu, e agora o Senhor irá acabar com tudo, irá exterminar com todos aqui. Então Moisés ali intercede. E isso é o bonito, é a história da salvação, a história da graça de Deus na vida do seu povo. Bem, amados, este é o contexto desse texto que nós estamos trabalhando com os irmãos nessa noite. Quais são as lições, quais são as implicações desse texto para nós hoje, aqui e agora, nesse momento que nós estamos vivendo? A primeira lição desse texto é como o povo de Deus percebe o seu Deus em circunstâncias
adversas, ou quando o povo está encostado numa parede aonde não há mais saída. Como eu e você percebemos Deus? Como aquele povo percebeu Deus? É interessante que aquele povo era um povo que tinha experimentado os sinais. Era um povo que saiu do Egito ali com mão forte, como nós já dissemos. O Mar Vermelho se abriu, a história que você e eu ouvimos desde criança na escola dominical. É um povo que não passou sede no deserto, mas Deus provisionou a água. É um povo que experimentou do maná, que experimentou das cordonizes, da carne. É um povo que viu exércitos ao seu redor caírem por terra. É um povo que experimentou Deus profundamente, que experimentou, que viu o seu poder, mas parece que é um povo que não percebe esse Deus na sua intensidade. É um povo que parece que tem memória curta. E aí eu quero abrir um parênteses, porque muitos falam, o brasileiro tem memória curta, mas não é só o brasileiro, eu acho que é o pecador em si, ele tem memória curta. Ele não consegue olhar para trás e perceber esse Deus e ser grato a esse Deus. Ele não consegue olhar para trás e ver que no passado Deus o livrou de coisas maiores e que agora no presente é capaz de também livrar ele de coisas maiores ainda. Ele não consegue perceber o Deus ou a dimensão desse Deus que trabalha, que zela por ele. Um Deus, enquanto nós dormimos, que trabalha por aqueles que nele esperam. O povo de Deus, muitas das vezes, aqui, hoje, está como este povo do passado, esquecendo de que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não consegue perceber o que Deus é capaz de fazer. E por isso se inquieta, se incomoda e se deixa levar pelas murmurações, pelos lamentos, pela falta de esperança, pelo discurso da morte. Já estivéssemos no fim, mas ainda não é o fim. Muitas das vezes nós ficamos como este povo, ficamos encurralados e não percebemos a ação de Deus ao nosso redor. Ficamos com um coração de pedra, com dura cerviz. E eu li uma ilustração que cai bem aqui para explicar essa questão da dura cerviz ou do duro coração. O autor ele diz que é como pedras que estão sendo banhadas por águas, como pedras em cachoeira. A água passa por cima, ela sente toda a força dessa água, mas por dentro dessa pedra a água não entra, porque a rocha ela é impermeável, diferente da terra, do qual a água bate e penetra. E eu fiquei pensando nessa ilustração sobre dura cerviz, porque muitas das vezes nós, enquanto povo de Deus, e aí eu me coloco também, muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, nós estamos na presença de Deus por anos e anos e anos, mas parece que o poder de Deus, parece que as ações de Deus na nossa vida passa por cima, passa por nós, mas não atinge
o que deveria atingir, que é o nosso interior. Passa por cima, mas não penetra lá na divisão da alma e do espírito. Não penetra. É isso que o Deus está falando para Moisés. Olha, eu passei por cima, mas eles não deixaram eu entrar. Eles não deixaram que eu penetrasse no profundo. E é interessante quando a gente olha para as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus vai dizer que aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que esperam, dentro de si fluirão rios de água viva. É de dentro para fora. Rios de água viva. Jeremias, ele vai dizer que o povo é duro de coração, obstinado. Oxalá, nessa noite, eu e você possamos perceber Deus de uma tal maneira, possamos deixar que Deus não passe somente por cima de nós, mas que flua dentro de nós. Que este pecado que este povo cometeu, eu e você não venhamos a cometer. Esse erro que esse povo cometeu, eu e você não venhamos a cometer. Que nós possamos perceber Deus também nas situações adversas da nossa vida, nas situações das encruzilhadas da nossa vida, nas situações onde eu e você não estamos encontrando a resposta para as nossas perguntas, para as nossas indagações. Que eu e você possamos perceber quem verdadeiramente é esse Deus que nós servimos. Esse texto também quer nos falar sobre símbolos de poder. Aquele povo, como nós sabemos, eles queriam deuses para representar aquele que o tirou. Eles queriam ter para poder se afirmar quem eles seriam ou quem eles são. É interessante isso também, porque no mundo que nós vivemos, nós também muitas das vezes queremos ter para poder afirmar o que somos. Queremos ter ouro para poder afirmar que somos ricos. Queremos ter um corpo esbelto, podemos dizer assim, para poder afirmar que temos saúde, que estamos de bem com a vida, de bem com todos, em harmonia com o nosso corpo. Muitas das vezes queremos ter bens, queremos ter algo para dizer o que somos. E aquele povo não era diferente de nós, ou nós não somos diferente daquele povo, porque o povo, se olharmos a história de Israel, a princípio queriam uma figura de um bezerro que o representasse como Deus. Mais tarde eles quiseram que se levantasse um rei, porque as outras nações também tinham um rei. É interessante que em tempos sombrios, eu e você, muitas das vezes, queremos nos agarrar em algo que podemos dizer assim, é sólido, né? Que a gente pode pegar com as nossas mãos para dizer o que somos e para dizer que nós não seremos destruídos e nem diluídos. É interessante isso. E muitas das vezes, quando eu e você precisamos substituir o nosso Deus por coisas aqui que são materiais, que são passageiras, acabamos cometendo o mesmo pecado que este povo. E aí está a questão do que é idolatria. É quando eu e você, no momento do desespero da vida, das circunstâncias que nos cercam, passamos a substituir Deus
por algo que é concreto, que é aonde eu e você podemos colocar as nossas mãos, porque nos falta fé, porque nos falta coragem para acreditar, para crer que aquele que é Espírito, que é verdade, que é amor, no qual eu e você não podemos pegar, mas podemos sentir. É interessante que nós não somos diferente deste povo. Precisamos de ouro, precisamos de ferro, precisamos de aço, precisamos de cimento, precisamos de papel, precisamos de plástico, precisamos do ambiente virtual para dizer quem verdadeiramente nós somos, ou substituir aquilo do qual verdadeiramente eu e você precisamos, que é Deus. Eu e você precisamos unicamente de Deus nos momentos mais adversos da vida, nos momentos onde nos falta esperança, nos momentos onde nos falta resposta. Nós não precisamos cometer o pecado da idolatria e querer substituir Deus por qualquer coisa que seja passageira, por qualquer ideologia. Nós não precisamos, não precisamos. O que nós precisamos verdadeiramente é nos agarrar a Deus, é estar em Deus. Este povo, ao se afastar de Deus, ao querer o bezerro, eles ali experimentaram uma dura realidade. Eles ali poderiam ser ali deixados para trás, abandonados por Deus, porque de vez de escolher a vida, eles estavam escolhendo a morte. E quando a gente olha para dentro dos lares cristãos, evangélicos, nós vemos que muitas das vezes quando um se afasta de Deus, praticamente toda a família sente. Todos sentem aquele que afastou. Quando a comunidade, no meio da comunidade há uma rebelião, há uma dissensão, não há unidade, todo o corpo sente, porque é corpo. E quando a gente olha esse texto, a gente percebe que o povo estava enfermo. A gente percebe que essa enfermidade estava matando aquele povo, estava conduzindo aquele povo para o cemitério. Mas oxalá nessa noite que eu e você não venhamos substituir a Deus, não venhamos abandonar esse Deus que tudo faz e que tudo pode, esse Deus que é soberano, esse Deus que é Senhor. Se eu e você não acreditarmos nisso, se eu e você não crermos que Ele é soberano, irmãos, se eu e você não crermos na ressurreição após a morte, estamos perdendo o nosso tempo. De nada adiantou, a nossa fé é levã. Por isso, meus amados, esse texto quer nos fazer refletir nessa noite que eu e você não podemos nos afastar de Deus em hipótese alguma, em circunstância alguma. Nós não podemos substituir o Senhor das nossas vidas, o nosso Salvador, Jesus Cristo, a nossa esperança, a nossa estrela da manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós não podemos substituir este Deus Todo-Poderoso. Para finalizar esta mensagem, para finalizar este estudo, eu também quero convidar você a refletir a partir dos versos 11, 12, 13 e 14, a oração de Moisés. E aí está a grande lição desse texto. A oração de um justo em favor de um povo. Hoje à noite nós vamos começar o nosso relógio de oração. Nós vamos ter aí um dia
Cada irmão vai estar orando num determinado horário, alguns vão estar jejuando. A oração do justo. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, no verso 16, vai dizer: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo. Moisés orou por aquele povo. Moisés teve a coragem de dizer para Deus: lembra, Deus, lembra quem somos nós, homens, para dizer aquele que é eterno, lembra, eu e você que precisamos ser lembrados do ontem, do hoje. Mas Moisés aqui, ele vira para Deus: lembra, Senhor, ele intercede por esse povo. E eu quero dizer para vocês, quantas situações vocês já viram que foi praticamente você orar e a circunstância foi alterada, foi transformada. Quantos testemunhos vocês já ouviram dizer que tal sinal, tal graça alcançada é fruto de oração? Quantos de vocês já ouviram dizer que hoje homens e mulheres que estão de pé, jovens que estão de pé, foi porque mulheres estiveram de joelhos no chão? Homens e mulheres que se dobraram de joelhos para interceder pela sua casa, pela sua família, pela sua nação, pelo seu povo. Homens que verdadeiramente assumiram a oração, que creram na palavra. Um exemplo maior aqui é Moisés. Ele traz a palavra de Deus, ele traz a promessa de Deus. Ele se coloca na brecha para interceder em favor daquele povo. E eu e você nessa noite também somos convidados a orar durante o dia, a orar nesses dias que ainda nós temos ainda de quarentena, nesses momentos que ainda nos resta, até as nossas autoridades nos apontar um outro caminho pelo qual eu e você devamos seguir. Por que nós devemos nos inquietar se temos esse Deus que é poderoso, capaz de aquietar a minha e a sua alma? Por isso, nessa noite, eu te faço um convite especial. Convido você a perceber a Deus na sua casa, a perceber a Deus com seus filhos, com a sua esposa. Convido você a perceber a Deus em todos os momentos da sua vida, nesses momentos de quarentena. Eu convido você a não substituir a Deus por nenhum bezerro, por nenhuma outra coisa, mas que você possa se agarrar neste Deus que é poderoso, que é galardoador daqueles que o esperam. Eu convido você a não se afastar dele, mas se achegar diante dele, não com um coração duro, mas com um coração quebrantado, contrito, diante desse Deus que é poderoso. Mas acima de tudo também eu convido você nessa noite, nesse dia, nessa sexta-feira, nesse final de semana, a estar orando, a estar intercedendo pela sua nação, pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus líderes, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor e vamos perceber o que Ele é capaz de fazer por mim e por você. Por mim e por você, nação brasileira. Por mim e você, Igreja Metodista. Pelas nossas vidas, pelos nossos irmãos, por todos os cristãos. Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós, assim como Moisés orou. Por isso, nessa hora, eu quero convidar você a refletir na letra dessa canção que nós estaremos aí colocando no vídeo
e ao final nós estaremos orando ao Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, que Deus em Cristo seja a sua porção maior, que Deus em Cristo seja contigo e com a tua casa em todo o tempo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa hora, Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ouvimos, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite, ó Pai. E queremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, perceber ao Senhor em todas as coisas, ó Pai, das menores às maiores, ó Pai. Neste tempo, Senhor, ó Pai, no qual nós estamos nos nossos lares, com as nossas famílias, nesse tempo de quarentena, Senhor, nos ajuda a perceber, Senhor, que o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos deixou para trás. O Senhor, ó Pai, é um Deus que zela por aqueles que esperam. Senhor, nos ajude, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos pela esperança, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, aumenta a fé. Aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé, Senhor. Nós não queremos substituir o Senhor, ó Pai, neste tempo, por nenhum bezerro de ouro, ó Pai. Nós não queremos nos afastar de Ti, ó Pai. Mas nós queremos, ó Pai, estar unidos, ó Deus, em Ti, ó Pai, num só propósito, num só coração, num só corpo, ó Pai. Por isso, ó Deus, nos ensina a orar um pelos outros, ó Pai. Nos dê, Senhor, da sua graça, nos dê, Senhor, da sua força, nos dê, Senhor, ó Pai, da sua misericórdia e da sua compaixão. Senhor, ó Deus, nós entregamos as nossas vidas nessa noite, nesse dia a Ti, ó Pai, e pedimos ao Senhor que seja sobre o Teu povo, Senhor, ó Pai. Por isso, Senhor, nós abençoamos o Teu povo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo, Espírito de poder em Pentecoste, que o grande amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, com todos os filhos e filhas, com todos os jovens, com todas as crianças, em nome do Deus Altíssimo. Amém, amém e amém.